título da mensagem de hoje é Mude a sua mente. Está embasada no texto de Filipenses, capítulo 2, versos 1 a 11. Oremos. Bondoso Deus, nós te pedimos, Senhor, que Tu venhas a falar aos nossos corações através da Tua palavra, que possamos, Senhor, estar com nossos corações abertos para ouvirmos aquilo que Tu queres que nós aprendamos. Abençoa, Senhor, o Teu povo e todos aqueles, Senhor, que vierem a ouvir esta mensagem. É no nome santo e precioso de Jesus que nós te rogamos. Amém. No texto de Filipenses, capítulo 2, versos 1 a 11, somos chamados, nós, seguidores de Cristo, a uma mudança radical, a uma mudança completa em nosso pensamento, para o nosso próprio bem e para o bem da família de Deus, a igreja. A passagem de hoje contém 3 maneiras de mudarmos a nossa mente. Primeiro, ela diz: pensem a mesma coisa. Paulo começa o capítulo 2 com um apelo. É um artifício poético pontuado com o uso de 4 palavras se. Leiamos. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. A palavra se aqui não implica em dúvida, e sim em certeza. E podemos traduzi-la por já que. Já que vocês possuem todas essas coisas, conforto em Cristo, consolação no amor, comunhão no Espírito, entranháveis afetos e compaixões, Paulo continua no verso 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Note que ele não diz para sermos da mesma opinião, porque isto seria algo enfadonho, seria entediante e, além de tudo, completamente inútil. Ele diz que, tendo o mesmo sentimento ou com a mesma mente, o que significa que nós devemos estar unidos em torno de um propósito. Precisamos ignorar as pequenas diferenças e concordar com as grandes coisas. E o importante aqui é que nós somos o corpo de Cristo. Nós temos o mesmo amor, nós somos um em espírito. O que nos une é maior do que aquilo que nos divide. Pensemos no treinamento esportivo. Quando alguém vai para o centro de treinamento, o instrutor ou treinador busca tirar daquele atleta aquilo que o torna único e incutir nele uma identidade de grupo. Ele deve pensar não mais de forma individual, mas pensar de agora em diante que ele faz parte de um grupo, ele faz parte de um pelotão, faz parte de um mesmo time. O que os une, a partir dali, deve ser maior do que qualquer coisa que os possa dividir. Em uma orquestra, ocorre a mesma coisa. Cada instrumentista, por melhor que seja, não pode pensar em tocar sozinho. Para cumprir o seu papel, ele precisa ouvir os demais instrumentos. Precisa tocar na hora certa para que a harmonia seja completa. E assim é com a igreja. Quando alguém se torna crente em Jesus, ele está ligado não só a Deus como seu filho, mas também a irmãos e irmãs em todo o mundo. Passa a ser parte da família de Deus. É por isso que quando ouvimos falar acerca de um cristão do outro lado do mundo, nos sentimos como sendo seus parentes, como se fôssemos conhecidos já de longa data. Queridos irmãos,
Nossa cidade precisa ver nossa igreja como uma família saudável e não como uma família desestruturada. Precisamos ser uma família que, acima de tudo, se esforce para dar o melhor de si mesmo, para se dar bem entre si. Precisamos ignorar as pequenas coisas, ultrapassar os conflitos, tornar-nos rápidos ao nos arrepender e perdoar, para que os demais cidadãos vejam o amor de Deus na maneira como nós nos tratamos uns aos outros, mesmo em momentos como estes, quando estamos distanciados socialmente. Quando nos tratamos assim, as pessoas se sentirão atraídas a Deus, sentirão o desejo de serem iguais a nós, de fazerem parte desta mesma família. Deus nos chama a pensarmos a mesma coisa. Em segundo lugar, Ele nos chama a ser humildes. Os versos 3 e 4 contêm uma grande definição de humildade. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A verdadeira humildade não se apresenta quando pensamos menos de nós mesmos, quando nós nos menosprezamos. A verdadeira humildade se apresenta quando pensamos, sim, em nós, mas pensamos menos. Temos menos tempo para selfies, temos menos tempo para atualizações pessoais nas mídias sociais, menos tempo para os compromissos de beleza, para olhar no espelho. E por que isto? Porque estaremos ocupados servindo aos outros. Ser humilde não é ser um capacho, não é ser usados e abusados sem vida própria. É aprender a valorizar os outros antes de si mesmo. Há uma sigla em inglês bastante importante para se obter a verdadeira alegria. A sigla é joy, alegria em inglês, que significa Jesus, outros e depois você. Este é um tema recorrente em todo o Novo Testamento. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. É assim que a igreja deve ser. Paulo diz que pensaremos a mesma coisa se aprendermos a pensar de forma humilde. Apesar das nossas diferenças, devemos desenvolver em nós um coração humilde, um coração que serve, colocando os outros acima de nós mesmos. Deus nos chama a pensar a mesma coisa, também a ser humildes. E em terceiro lugar, Ele nos chama a ter o mesmo sentimento que Cristo. Jesus se referiu a si mesmo como humilde. E Paulo nos aponta para o Senhor como o supremo exemplo de humildade abnegada. O versículo 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo ilustra a humildade de Cristo com um belo poema nos versículos 6 a 11.
A maioria dos estudiosos pensa que foi um antigo hino da igreja e o apelidaram de kenosis. A palavra grega que se encontra no versículo 7 e se traduz por esvaziamento. O texto descreve Cristo esvaziando-se a si mesmo. Muitas têm sido as opiniões sobre o que essa frase, kenosis, significa. Eu, pessoalmente, acredito que quando Cristo se voluntariou para a missão de se tornar plenamente humano, a se afastar das glórias do céu para se tornar um de nós, ele pôs de lado, por um tempo, suas qualidades divinas. Enquanto caminhava pela terra, ele confiou no Pai Celestial, assim como nós. E é por isso que a Escritura pode dizer que Jesus foi tentado em todas as coisas, de todas as maneiras comuns ao homem, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Ele viveu uma vida 100% humana, dependente de Deus, como nós. Ele colocou sua divindade e a sua glória de lado quando se fez um de nós. Os versos 6 a 8 retratam este esvaziamento. E Jesus sofreu e morreu, não apenas uma morte qualquer, mas a morte de um pobre criminoso na cruz. Paulo, em outro texto, escreve: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Porque ele se humilhou. Os versículos 9 a 11 nos dizem que Deus Pai o exaltou acima de qualquer outro nome. Esse é o padrão da Bíblia. Quando alguém se humilha, Deus o exalta. Se escolhemos tomar o bom caminho, se escolhemos o perdão em vez da vingança, se escolhemos servir em vez de sermos servidos, Deus irá tomar conta de nós. Portanto, mude de pensamento. Afaste-se da compulsão egoísta. Procure ter a mente de Cristo para servir e não para ser servido, para edificar o corpo de Cristo e para amar os outros com o amor que temos sido amados por Jesus. Que Deus assim os abençoe. Amém. Oremos. Senhor, te pedimos ajuda para vencer a nossa pecaminosidade, que tantas vezes se revela em nosso egocentrismo, em nosso egoísmo. Te rogamos, Senhor, que Tu nos ajudes a amar uns aos outros como Tu nos amastes. Ajuda-nos a colocar o foco de nossas vidas naquele que se deu por nós, sendo nós ainda pecadores, para que possamos estar contigo eternamente. É em nome de Jesus que nós te rogamos. Amém.
Jesus.